Eu vou começar uma série de vídeos aqui no canal onde eu ensino a costurar à mão. Nós vamos aprender a fazer ponto para a bainha de calça, nós vamos fazer ponto de costura reta na mão. Aquela mesma costura reta que a máquina faz, dá pra gente fazer na mão também. Nós vamos fazer espinha de peixe, pé de galinha, vou te ensinar a chulear o tecido para ele não desfiar. Vou te ensinar os principais pontos, as suas aplicações e também os macetes que você precisa saber para que a sua costura não saia feia, não saia torta, não saia mal feita, porque tudo na costura, gente, tem detalhes. Eu recomendo que você assista esse vídeo sem pular, porque são muitos detalhezinhos e às vezes uma coisinha que você perde já faz toda a diferença aí no seu trabalho. Vocês estão vendo que eu estou usando aqui uma amostra de tecido de Oxford. Você vai fazer a mesma lição que eu te ensinar aqui na peça que você tiver para costurar. Nós vamos precisar de uma tesoura, nós vamos precisar da linha de costura. Eu estou usando essa nesse tom de azul para aparecer no vídeo, mas aí você vai usar da cor que você achar melhor, né? Para combinar com o tecido. E claro, as agulhas. Vamos começar falando rapidamente aqui da agulha. Essa agulha que eu estou usando é uma agulha de costura à mão número 7. Se você não tem aí na sua casa agulha para costurar à mão, eu recomendo que você compre uma desse tamanho aqui, ó, porque você tá vendo, ela não é nem muito grande nem muito pequena, e o buraquinho de enfiar a linha aqui, o olhinho dela, ele não é também nem muito grande e também não é pequeno demais. Inclusive, muita gente tem dificuldade para enfiar a linha na agulha. Eu vou te ensinar um truque que é muito fácil. Gente, vamos começar então. Eu recomendo que você compre essa agulha aqui, que é a agulha número 7, tá bom? Procure aí em bazares, em armarinhos, lojas de artigo para costura, com certeza você vai encontrar. Nós vamos começar aqui fazendo o ponto que muita gente me pede para ensinar e que eu acredito que você vai usar na maior parte das vezes, que é o ponto de costura reta feita à mão. Nesse tecido aqui que eu estou usando, vocês viram que eu fiz uma marcação com essa linha a lápis. Isso aqui é só um guia para facilitar o nosso trabalho. Você pode fazer essa marcação ou, se você preferir, você pode costurar à mão livre. Além disso, tem essas outras marcações que eu fiz aqui, ó, com uma régua, que são marcações que eu faço a cada meio centímetro. Não é obrigatório você fazer isso aqui, tá? Óbvio. Porém, se você quiser aprender esse ponto, você quiser treinar antes de você costurar a peça que você precisa aí, eu recomendo que você faça isso. Porque esse ponto aqui, gente, ele é um ponto que ele serve... A costura reta, né, que é o que nós vamos fazer, é um ponto que serve para unir duas partes de tecido. Então isso daqui é muito bom para você costurar, de repente, um fundo de calça que descostura, às vezes um entrepernas de calça, né, um gancho que descostura, alguma parte que é difícil de você costurar na máquina, que você não consegue às vezes desmanchar para passar na máquina, você usa essa técnica aqui. Bom, feitas as marcações, vamos efetivamente começar a nossa costura. Nós vamos pegar a nossa agulha, aqui ó, tá vendo? E nós vamos tirar um pedaço de linha de aproximadamente 45 centímetros. 45 centímetros são 2 palmos, tá? Então você puxa aqui e corta. E reserva essa linha. Atenção pro macete para você enfiar a linha na agulha. O que você vai fazer? Ó? Você observa aqui a ponta da linha. Nesse caso aqui não aconteceu, mas às vezes quando você corta, ela tende a desfiar. Essa tesourinha minha que ela tá bem amolada, só porque eu quero, agora ela não tá desfiando. Ó. Às vezes ela tende a desfiar e ficar umas pontinhas abertas. Então a linha, ela não fica fininha assim, com essa firmeza. Ela fica desfiando desse jeito. Então o que você vai fazer? Com a sua tesoura bem amolada como essa minha, você vai vir aqui e você vai cortar a linha não assim a 90 graus, você vai cortar ela meio na diagonal assim, ó, 45 graus. A tesoura ideal para você fazer aqui, se você não tiver uma boa tesoura de costura, é a tesoura de unha, porque como ela é pequena, ela tende a conservar o fio por mais tempo. Depois você vai umedecer a ponta dos seus dedos e você vai passar aqui assim, ó, de baixo para cima.
Agora sim, você vai enfiar a linha aqui no olho da agulha para que a gente possa costurar. Muito bem. Viram só? Desse jeito é muito fácil. Eu garanto que você vai conseguir. Claro que se você estiver num ambiente iluminado, se você tiver com um tecido de cor clara, tudo isso ajuda. Você coloca a agulha aqui por cima dele e você vai encaixando aqui, mirando o olho da agulha. Primeira dica, nós vamos trabalhar com a linha uma perna maior e outra perna menor. Vocês já vão entender o porquê. Eu não recomendo que você dê um nó nas duas pontas da linha e costure com uma linha dupla. Não nesse caso, tá? A gente usa essa técnica, mas para outras aplicações. E aí, na perna maior, você vai dar um nozinho aqui na ponta. Qualquer um. Não importa, não precisa ficar bonito, não precisa ficar muito fininho. O importante é ele ficar grossinho assim, para ele ter firmeza e ele não varar a trama do tecido conforme você estiver costurando. Se ele ficar grande demais, inclusive, você pode cortar o excesso. Muito bem. Eu vou fazer com a mão esquerda porque eu sou canhoto, mas você pode fazer da forma que você preferir. Nós vamos fazer o seguinte, ó, eu tô com a minha peça aqui que eu quero costurar e eu vou dar um ponto aqui de baixo para cima nessa primeira marcação. Aqui, ó, de baixo para cima. E vou trazer a linha para cá. Ó, a gente dá o nó grosso para a linha ficar firme. Muito bem. Agora, preste bem atenção. Eu vou colocar a minha agulha novamente um pouco atrás de onde ela saiu. Aqui, ó. Se ela saiu aqui, a minha linha saiu aqui, eu vou colocar a agulha um pouco para trás, assim. E vou fazer ela sair o mesmo tanto que eu deixei de distância daqui para cá, eu vou deixar daqui para frente, certo? Repetindo para ficar bem fácil de entender. Essa distância que eu dei aqui, eu vou dar aqui também, conforme a agulha for saindo. E aí, ela vai sair aqui na frente, desse jeito. E eu vou puxar. Preste atenção que aqui vai mais uma dica. Quando eu for puxar a minha agulha, fazer a câmera aqui, fazer o foco, pronto. Quando eu for puxar a minha agulha, observa que eu, com a ponta do dedo, eu estou prendendo aqui, ó, a linha no olho da agulha. Isso aqui, gente, serve porque eu já vi muita aluna segurando a agulha, deixando a linha solta, e aí quando ela termina de puxar, ó, eu não vou fazer até o final, mas a linha escapa aqui do olho. Então, você vai manter a ponta do seu dedo pressionando aqui com uma certa firmeza, o olho da agulha, aqui assim, para impedir que a linha escape, ó. Tá vendo? Ó, eu estou puxando aqui e olha só como ela fica firme. Deixa eu fazer o foco. Ó, ela fica bem firme. Você tem esse cuidado conforme você costura. Agora, a linha saiu aqui nesse espaço. Eu vou fazer a ponta da agulha entrar na metade desse espaço aqui que eu deixei. E ela vai sair lá na frente com a mesma distância do espaço que eu deixei aqui, ó. Tá vendo? Essas marcações que eu fiz são a cada meio centímetro, que eu acho que é um tamanho bom para você fazer uma costura nem muito grande, nem muito pequena. Agora, a linha saiu aqui. Eu vou colocar a agulha novamente aqui, na metade entre esses dois pontos, onde ela saiu e onde ela vinha entrado, e vou fazê-la sair lá na frente. Aqui. Desse jeito. E você vai repetindo o processo. O que é importante você saber? Quando você puxa a linha, que você vai fazer essa parte final aqui do ponto, eu tô com o ventilador ligado aqui, a linha fica voando. Quando você puxa,
Isso aqui é muito importante, ela tem que ter uma certa firmeza, você não pode deixar a linha folgada aqui. Por isso que a gente prende ela aqui com a ponta do dedo no olho da agulha. Você puxa para ela ter uma certa firmeza. E aí você vai fazendo a sua costura. Esse ponto aqui, eu conheço, quando eu fiz o meu curso lá atrás, em 2007, a minha professora me ensinou com o nome de ponto atrás, mas tem muitos outros nomes que você pode conhecer. E qual é a outra parte importante dessa costura? Quando a gente vai fazer uma costura na máquina, tem uma parte ali na máquina, uma regulagem que a gente faz do comprimento do ponto. Nesse caso aqui, nós podemos fazer a mesma coisa. Vocês estão vendo que está ficando um ponto bem pequenininho. E esse ponto, ele tem avesso, que é esse caso aqui, e tem direito. No direito desse ponto, ele está ficando bem miudinho. Por quê? Se eu estiver trabalhando com tecido mais fino, um tecido que tende a desfiar com mais facilidade, um tecido mais frágil, eu vou proceder dessa forma aqui, faço um ponto menor. Se eu estiver trabalhando com tecido mais grosso, eu posso fazer um ponto maior, desse jeito aqui, ó. Eu vou fazer esse último ponto nessa marcação, que eu já havia feito aqui. Você simplesmente vai fazer a agulha, quando ela for sair lá na frente, ó, você faz ela sair um tanto maior. Tá vendo? Pode ser que seja confuso essa parte, então eu recomendo que você assista várias vezes, tá bom? Até fixar bem na sua cabeça, porque depois que você pega o jeito, você vê que é facinho. E eu tô fazendo devagar aqui porque é uma aula, mas normalmente eu faço isso aqui bem mais rápido. E aí, ó, conforme você faz um ponto maior, você vai dando mais espaço nos lugares onde a agulha entra e onde a agulha sai. Ah, Felipe, por que eu vou precisar de um ponto maior? Às vezes é um tecido que você quer costurar, que ele é um tecido mais encorpado, é um tecido médio, né, médio pesado aí. Então não tem necessidade de você fazer um ponto tão miúdo. Da mesma forma que a gente tem uma regulagem na máquina que a gente usa para costurar determinados tipos de tecido, aqui, costurando à mão, a gente reproduz essa mesma técnica. Opa, cuidado para a linha não embolar. Desse jeito aqui, ó. Aqui já dá para você ter um bom parâmetro, ó. Aqui é um pontinho menor, aqui é um pontinho maior. Então cada tipo de tecido vai ter uma aplicação, ó. E no avesso, ele fica assim. Tá vendo só? Por baixo ele fica com essa linha, por cima ele fica parecendo aquele caminho de rato bonitinho que a gente está acostumado a ver numa costura reta na máquina. Agora, outra informação importante. Por que que nós usamos a linha da forma como eu ensinei? Uma perna maior, uma perna menor. Porque, gente, conforme você vai costurando, você vai perceber que a linha vai torcendo. E aí, se você usa uma linha dupla, como eu já vi muita gente usando, a chance dessa linha embolar é muito grande. E se você estiver costurando uma peça, você faz uma costura aí, e a linha embolar, e você está no meio do seu trabalho, você vai ter que desmanchar alguns pontos até que você tenha uma determinada quantidade de linha para que você consiga arrematar aquela costura e recomeçar dali em diante. Então, eu não recomendo que você faça essa costura com linha dupla. A linha dupla a gente usa quando é alguma peça assim, um tecido mais pesado, um tecido assim, por exemplo, uma sarja, um brim, um jeans. Quando você vai fazer uma barra numa peça bem pesada, por exemplo, uma cortina, né? Talvez de veludo, aí sim você vai usar a linha dupla. E mesmo assim, tendo o cuidado de, enquanto você costura, às vezes é necessário você soltar a agulha desse jeito, ó, como eu estou fazendo aqui, porque ela vai torcendo, desse jeito ela desenrola e você consegue continuar. Conforme você for costurando, que você tiver uma quantidade aí mais ou menos de uns
8 centímetros de linha sobrando, você vai arrematar. Para você arrematar, eu vou te ensinar, existem várias formas, eu vou te ensinar a que eu considero mais fácil e que fica com o acabamento mais bonito. Eu dei esse último ponto aqui. Eu venho aqui, dou um pontinho no mesmo lugar, pegando apenas alguns fios do tecido. Tá vendo só? Puxo. Dou um segundo ponto no mesmo lugar, do mesmo jeito. E dessa vez, eu não vou tirar a agulha do tecido. Agora, preste atenção, eu vou com o meu polegar, tanto faz o esquerdo ou o direito, eu vou segurar a linha aqui no olho da agulha e essa argola de linha que sobrou, que ainda está saindo aqui do tecido, eu vou trazer aqui para frente e eu vou dar, preste atenção, 1, 2, 3 voltas na agulha. Depois eu venho aqui, coloco o meu dedo por cima dessas voltas e puxo. Isso daqui, para quem faz crochê, com certeza a pessoa já deve ter reconhecido, é muito parecido com o nó francês. Depois eu puxo, mas eu não vou puxar muito a ponto de arrebentar a linha. E aí eu venho aqui e coloco a linha para baixo no tecido, de forma que a ponta da linha fique escondida ou no avesso da peça ou entre os tecidos que você estiver usando, costurando, perdão, e aí você corta, deixando uma ponta de linha aí de não mais do que 1 centímetro. Tá vendo? Depois que você faz a sua costura, você pode tirar os alfinetes, no caso eu coloquei aqui para facilitar de segurar o tecido, e você vai ter algo parecido com isso daqui, ó. No direito ela fica com esse aspecto de caminho de rato, no avesso ela fica assim. Só lembrando que tanto faz a mão esquerda, a mão direita, o procedimento é o mesmo. Eu recomendo que você treine num pedaço de tecido, se você não tem prática, até que você consiga um resultado tão bom ou melhor do que esse meu aqui. Porque, gente, apesar da gente ter máquina, boa parte da costura, do trabalho de costura é feito na mão. Então, eu sempre falo para as minhas alunas, não fique refém, não fique escravo da máquina. Você precisa saber pelo menos o básico de costura na mão, porque se algum dia der algum problema na sua máquina, ou se você não consegue costurar na máquina, você tem esse recurso aqui. E todos os pontos que a máquina faz, a gente também consegue fazer na mão. Depois, no final, você confere aqui, ó, abrindo as duas partes de tecido, ó, e eu tô puxando bastante aqui, e você vê que fica uma costura bem firme, bem difícil de estourar. E essa é a função da costura reta, ela serve para unir duas partes de tecido. Esse ponto aqui é para um tecido mais leve, existem variações para costuras em tecidos mais pesados, que eu vou ensinar nos próximos vídeos. Então eu recomendo que você não perca essa série, e você deixe também a sua sugestão, o seu comentário, a sua dúvida. Se você gostou desse conteúdo também, não esquece de deixar o seu joinha, porque isso ajuda o canal a crescer, me ajuda a continuar criando conteúdo para vocês de qualidade. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.